E o Palmeiras se reapresentou nesta segunda-feira, já visando aí a próxima partida do Campeonato Brasileiro, que será contra o Internacional nesta quarta-feira. Palmeiras que divide a liderança do Brasileirão com o Flamengo, as duas equipes com 7 pontos. Aí na tela você vê, Palmeiras se reapresenta e Paulinho comemora estreia com vitória no Clássico. Nesse vídeo estaremos aí analisando o que o Souza, o Godoy e o Neto falaram da partida. Antes, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Vamos aí para o vídeo e depois eu vou trazer notícias atualizadas do Palmeiras de hoje. Ele que o Palmeiras deu no Corinthians. Para você, falhou o Matheus Donelli ou não, Souza? Eu acho que no segundo gol, sim. Para você, Rosinei? Eu acho que não, craque. Tá, para você, Godoy? Não, não falhou, não. Em nenhum Felicidade de quem chutou. Deixa eu falar uma coisa para você. Há uma parte da mídia social que tá tudo bem. Hoje todos têm o direito de ter o YouTube, Instagram, de todo mundo fazer tudo que vocês fizeram. Tanto é que, a verdade, as pessoas editam tudo que a gente fala e vira... Conteúdo. Vira conteúdo para vocês. Tudo que eu falo aqui, o Souza, o Godoy, o Rosinei, os donos da bola, vira conteúdo para todo mundo. E tá tudo bem. Pode usar o meu conteúdo de tudo que eu faço. Baita Amigos não. Apito Final, né? Donos da Bola, Rádio Caquiné 017, Rádio Bandeirantes. Não tem problema, o meu Instagram pode usar, não tem problema nenhum. Antes eu ficava muito bravo comigo, hoje eu já não fico mais e todo mundo pode usar. Deixa eu falar, vocês usarem a rede social para dizer que o Corinthians perdeu por causa dos 2 gols, meu irmão, quem falhou foi o Carrilho. Quem falhou foi o meio-campo do Corinthians, que não teve ninguém marcando Emiliano. Ninguém deu o bote. E as 2 bolas foi na bochecha. Não tem como pegar. Ah, se o Hugo tivesse lá, talvez pudesse. Óbvio. Óbvio que sim. Sabe por quê? Porque a envergadura dele é muito maior que o Matheus Donelli. Óbvio que sim. Agora, colocar a responsabilidade em cima do menino, isso é uma injustiça, no meu ponto de vista. Qual é a força do Palmeiras? O que o Palmeiras fez de melhor? E por que o Palmeiras jogou muita bola nesse jogo contra o Corinthians, na Arena Barueri? Um lugarzinho difícil de ir. E o Palmeiras jogou muita bola. Concordo com você que era para ter sido, no mínimo, 4-0 pro Palmeiras. O que me chama a atenção disso tudo foi a forma como o Palmeiras jogou. O Abel mudou muito o time. Parou aquela loucura de estar cruzando para ninguém, né? Porque tinha o Vitor Roque dentro da área. Por que você acha? Taticamente. Porque o Felipe Anderson veio de uma função diferente, toca mais a bola, é um jogador inteligente, que jogou o melhor jogo dele com a camisa do Palmeiras. Veio o Richard Rios tocando a bola, veio o Facundo tocando a bola. Foi um time que trabalhou a bola. Ele tem time para isso, Isso, né? mas quem errava isso era o Abel. Era o Abel, e tanto que era criticado aqui. Quando ele fez aquilo que o time dele pode fazer, a gente está elogiando. Está elogiando. O Corinthians deu muito espaço, deu bastante espaço, mas o que me chamou a atenção nisso tudo que você está falando foi a entrevista do Emiliano depois. O Emiliano não pode ir nessa. De falar, não, a gente foi campeão paulista. Você pode me dizer, mas foi. Tudo bem, foi, mas já passou. É outro campeonato. Você precisa pedir para os caras reagir. Você não pode condicionar uma derrota a um título passado. Você tem que... O Corinthians tem time para poder brigar. Você não pode... Mas também a imprensa, você não pode colocar o Corinthians como um time fracassado por perder um jogo e foi campeão paulista outro dia. Por isso que eu tô contra o próprio Palmeiras. É por isso que eu tô te falando. Você não pode ficar preso a uma coisa que já passou. A gente tá no Brasil. Você fica aqui toda hora que eu falo do São Paulo, você fala que foi campeão na Copa do Brasil, não ganhou uma Libertadores, ganhou uma Sul-Americana, você fica falando isso? É que assim... Ou é mentira minha? Não, é quando você... É mentira minha? Quando você me pergunta algo baseado no passado. Aí eu vou lá pra trás. Mas as pessoas perguntaram também no passado pra ele. Não, tudo bem. Não, tudo bem não, se você define o que você quer, pô. Ele não perguntou pro passado, Ele condicionou a derrota e deu uma explicação dizendo que o Corinthians tinha sido campeão paulista, que foi campeão... E não foi? Foi, mas você não pode ficar... Foi o melhor time, só perdeu um jogo no Paulista. Isso, mas você não pode... Mas não é por causa disso que vai arrebentar com o Corinthians porque perdeu pro Palmeiras. O jogo mais fácil, talvez, seria esse. Pro Corinthians enfrentar o Palmeiras, que hoje quer tem muito mais dinheiro, 500 milhões para 2 jogadores. Quem ganhou o jogo lá no Allianz Parque? O Corinthians. Quem que empatou na Neoquímica Arena? Corinthians. E quem que foi campeão? Foi campeão. Em 5 jogos, como é que tá isso aí? Então, 5 jogos. Mas quem ganhou o último jogo agora?
De dois... Ah, mas só vale um jogo? Não tô dizendo que vale. Eu tô falando Mas você tá dizendo. Não, craque, eu tô falando da maneira que foi. Ah, Da maneira que foi. tá certo. O Corinthians não atacou, teve um... O Palmeiras atacou o Corinthians no Paulista nos 2 jogos? Não atacou. Então. E o que é que a gente fez aqui? Criticamos o Abel? Claro que a gente criticou. Tá certo. E a gente tá criticando o outro lado Tá agora. bom, então, Rosinei, o que você viu do jogo? O que você enxerga em relação a essa derrota pro Corinthians e a vitória esmagadora do Palmeiras, que é um time para ganhar o Brasileiro? Craque, realmente, acho que a grande questão aí do Corinthians é a atitude dos jogadores. Você pode até jogar mal, é normal, faz parte do futebol você jogar mal, ter uma atuação ruim no seu dia, mas assim, a atitude dos atletas que acho que talvez é a grande questão e talvez por isso o pessoal fala. Sabe o que eu vi, Rosinei, disso que você está falando? Sabe quantos cartões tiveram os jogadores do Palmeiras? 6. E mais do Abel, 7 cartões amarelos. Sabe quantas faltas o time do Palmeiras fez dando, mas na bola, no jogo? Porque você é árbitro, né? Você foi árbitro. Pode fazer falta, né? Falta é do jogo. É do jogo, né? Ó, o Palmeiras, pum, no meio campo, pau, pau. O Palmeiras não deixou o Corinthians. E os jogadores do Corinthians entraram achando que ia ser igual. E não foi, exatamente. No meu ponto de vista. É exatamente isso, a atitude dos atletas dentro de campo, né? Você vê os gols que o Palmeiras faz, lógico, não tem como não falar da questão da qualidade, do posicionamento do Palmeiras, né? A atitude dos jogadores do Palmeiras, a mudança de esquema tático que o Abel implementou na sua equipe. Mas, assim, a atitude dos jogadores do Corinthians foi muito apática. Muito. Se você olha o gol, né, os 2 gols do Palmeiras, ninguém pressiona o cara que vai finalizar, entendeu? Ninguém pressiona. Então, verdade, assim, essa é a grande questão. Aí cai tudo em cima do Matheus Donelli, que eu também não vejo que não é justo e também não foi culpado. Ô, Godoy, qual a ideia do Palmeiras jogando essa bola e tentando algo mais? A entrada do Paulinho também, que jogador que é o Paulinho. Joga muito. Pelo amor de Deus, o moleque joga pra caramba. E qual a ideia? Vitor Roque jogou muito bem. Muito bem. Facundes, melhor jogo. Felipe Anderson, Richard Rios. O time do Piquerez, o craque do jogo pra mim. Qual a ideia do Palmeiras ganhando esse jogo e buscar realmente algo melhor? Porque o Palmeiras estava sendo muito criticado por não jogar bem. E jogou muita bola. A motivação para esse jogo que aconteceu era muito maior por parte do Palmeiras do que por parte do Corinthians. A necessidade de ter um desempenho individual melhor, coletivamente se apresentar melhor, era do Palmeiras. E isso foi cumprido. Esse momento que o torcedor palmeirense tanto aguardava aconteceu. O Palmeiras se fazer e ser superior ao adversário de acordo com a qualidade que tem dos seus jogadores. O desempenho esteve lá em cima, é manter a regularidade. Interessante que o Rafael Veiga não jogou e o time teve esse desempenho. Será que é por causa da ausência do Rafael Veiga? Não, é porque nesse momento a necessidade de vencer o adversário era muito maior no Palmeiras do que no Corinthians. É muito... Qual a ideia? É do Memphis, do Yuri Alberto, a falta do Garro fez... Qual é a ideia do Mateuzinho, do André Ramalho, que está jogando muito mal, Félix Torres, que perdeu a posição? Qual é a ideia de enfrentar o Fluminense com o Renato Gaúcho na quarta-feira? Em relação ao Palmeiras, tem aí, ó. O Timão levou vantagem. Resultados dos últimos 5 jogos entre Palmeiras e Corinthians. 2-0, 1-1, 1-0 Corinthians, 0-0 e 2-0. Né? E foi campeão paulista. O que foi muito importante para o Corinthians. Já é a segunda vez. Foi campeão paulista jogando na Neoquímica Arena e foi campeão paulista jogando no Allianz Parque. Agora, esse resultado aqui, o que ele pode significar em relação ao segmento do brasileiro? Porque eu acho que é o que a comissão técnica quer, o brasileiro. Eu acho que não vai mudar E o nada. Corinthians é candidato ao título. Eu acho que não vai mudar nada pro próximo jogo, não, porque o Corinthians está acostumado com isso ano passado. O Corinthians fazia jogos muito ruins fora de casa, chegava dentro de casa, ganhava jogo. Vai enfrentar um time que há 3 jogos mudou o treinador e vem de 3 vitórias. Vem crescendo no campeonato, mas é um time também que não joga tão bem. Corinthians, peça por peça, e o elenco é um time melhor. Agora, vai precisar melhorar. Os caras já estão jogando há 6 meses com o Memphis, precisa entender mais o cara. O cara dá um passe, sai para receber a bola. É brincadeira jogando, velho. Piada. Sai para jogar. Ele é outro patamar. Os caras não entendem ele. Todo mundo falando, né? Até recebi uma mensagem do Douglas agora. Vamos falar daquele lance que ele chutou a bola para frente, lá e saiu sozinho. Quem falou? O Douglas.
Qual Douglas? Douglas, o camisa 10. Douglas. Um beijão pro Douglas, um dos grandes campeão do mundo pelo Corinthians, Libertadores, ídolo do Grêmio. Tá Um beijão pro Douglas, tá aí fica com Deus, Douglas. Então, ele estou a bola à frente para pressionar os Fica caras. escondido aí, Douglas. Para pressionar os caras, e os caras não entenderam, e depois isso foi assunto no Brasil inteiro, porque ele fez isso, porque uma saída de jogo estranha. Mas assim, a verdade é que a galera precisa entender como ele joga. Você precisa entender, tem hora que ele toca, ele se posiciona só. O chapéu que ele deu no Gustavo Gomes. Se Você viu posiciona o tapa sozinho. que ele deu pro Roberto? Você vê quando ele toca a bola e vai pra Não, frente. ele é diferente. Ele é diferente, irmão. Ele é diferente. Ele é craque pensa de à bola. frente. Agora, quem joga do lado dele precisa entender ele. Os caras estavam dando um tijolo, o Zé Martins deu 2 tijolos, ele deu a bola, o Martins deu um tijolo no pé esquerdo dele, quase no campo sintético ainda. A bola vem igual um tiro. A galera precisa entender jogar, porque se começar a entender como ele joga, e outra coisa, né? O Carrijo estava muito abaixo do jogo. O Corinthians Quando ele sentiu joga mal, é um bastante. problema do meio-campo do Corinthians. Ronielli também. Qual a ideia do Memphis e o Alberto, talvez a volta do Garro? Qual a ideia, meu querido Rosinei, em relação ao Fluminense que joga na quarta-feira agora o Corinthians? Com relação a essa questão até falando sobre esse lance que ele chuta a bola lá pra frente mesmo, é meio que estranho, né? O PSG faz isso. Não, o PSG faz isso. mas aí você vai pressionar o time lá em cima da forma que eles saíram pra Só que ele pressionar. não tinha combinado com E ninguém. não né? combina com ninguém. Depois até o Emiliano É que os caras não falam inglês, né? sobre essa Ele jogada. falou isso aí. Exatamente. Mas eu também uso a bola à frente. La pelota, não sei o quê. A bola, o balão... Mas é um Os caras craque. não entenderam nada, velho. joga Aí o que ele muita chutou, a bola foi pra fora. É. Aí os caras olharam e falaram, o que foi? Ah, você speak English. Mas é um baita de um jogador inteligente demais, pensa muito à frente dos outros atletas, né? E Pisou realmente... na bola do intervalo, no aquecimento. Exatamente. É monstro, velho. Exatamente. Mas tava aquecendo e pisou na bola. Ninguém foi lá punir ele. Ninguém foi punir ele lá. Mas é um jogador diferenciado que precisa da volta do Garro para poder, de alguma forma, né, municiar ele mais, ter esse passe de qualidade. Realmente o Carrillo na partida não foi muito bem, né? E aí o time do Corinthians... É normal isso também, normal. né, cara? O cara também é duro, o cara jogou bem em todos os jogos. O Palmeiras jogou muita bola, correu muito, mas não é também para isso. O Corinthians, não sei o quê, o Corinthians... não, perdeu o jogo, perdeu para um grande clube, que é o Palmeiras, e que jogou muito melhor. E o Abel foi muito feliz, né, craque? Porque ele preencheu o meio de campo dele ali com muita velocidade. Foi o que o Emiliano Dias fez nos 2 jogos que foi campeão. Exatamente. Marcou muito no meio campo. Marcou o meio de campo do Corinthians, marcou bem o Carrillo, dificultou a saída do Corinthians lá de trás. E aí, quando o Palmeiras tinha a bola, era velocidade. Né? Velocidade, e aí os jogadores do Corinthians, em alguns momentos, muito apáticos para marcar, né? Então, tem que falar. O Palmeiras muito bem entrou do num Palmeiras. ritmo e o Corinthians entrou num ritmo bem abaixo. A volta do Garro pode ser importante em relação ao Campeonato Brasileiro? Tem alguma informação? Não sei se teve treino hoje, se tem imagens de treino hoje lá. Se o Garro, por exemplo, está preparado para voltar, não sei se está preparado, foi lá para a Espanha, fez aqueles trabalhos que você vai na beira da estrada, sabe? Você bota o charuto, joga a pipoca pra cima, aí vem o frango, aí você tá com uma fome desgraçada, você come só a asa do frango, aí vem o cara e passa uma caminhonete, né, com um monte de gente, você fala, moleque, que esse cara tá passando lá? É mais ou menos isso, porque... Vou te contar, porque eu já tive a tendinite no tornozelo, nos 2 joelhos, tem a tendinite aqui, e a tendinite é uma inflamação, então tem que desinflamar. Se alguém lá na Espanha tem algum remédio ou algum exercício que possa fazer a tendinite no ligamento, o cara tá bilionário, vai ganhar mais dinheiro que o Bill Gates. Porque é impressionante isso aí. Isso é o que eu penso como ex-jogador. Godoy, qual a ideia se o Garro voltar, Memphis e o Alberto perder um clássico, jogo contra o Renato Gaúcho, Fluminense que ganha o jogo do Santos? Qual a ideia sua, meu querido, maravilhoso e incrível Oscar Roberto Godoy? Não tem D. O Corinthians tem condição de voltar a jogar bem sem a presença do Garro. É claro que com a presença do Garro ganha qualidade individual. É um jogador muito talentoso, conhece e sabe jogar e conduzir a equipe pelo meio-campo ou ali no sistema do meio-campo. Então, acrescenta.
Porém, no Campeonato Brasileiro, você vai estar fazendo um jogo contra grandes clubes, porém não contra grandes times. No momento, o Fluminense não é um grande time. Tanto é que teve dificuldade para ganhar do limitadíssimo Santos. Que foi aos 50 minutos. Da sua torcida, né? Então, é a chance diante do seu torcedor de se reabilitar novamente, desde que aumente o desempenho individual daqueles jogadores que não estiveram tão bem contra o Que, Palmeiras. por sinal, contra a equipe do Palmeiras, com todo respeito ao Palmeiras, que mereceu ganhar de 5. 5 para mim. Então, vamos lá. Mateuzinho não cruzou uma bola. Hugo deu um chute no gol. Não. Hã? O Hugo deu um chute no gol. Um chute no gol. É muito pouco para mim, Souza. Não, é pouquíssimo, pouquíssimo. É muito pouco. Mas tudo bem. Aí o André Ramalho, nossa, que você caiu de produção fisicamente, André Ramalho, é uma coisa assustadora. Você tem um cara que defende você e que eu vejo a condição técnica sua é impressionante. Você só chega atrasado, não pega mais as bolas de cabeça, está jogando mal demais. Mas você está jogando muito mal. O André Ramalho fisicamente está morto. Olha assim. Kaká, nem, ó, dá uma olhada. Só vê todos os lances do André Ramalho. Todos. Parece André outro Ramalho, jogador. aí o Kaká não tem condições. Aí vem, aí bota. Então, qual é a ideia? Quem vai jogar? Que, por sinal, se tem duas coisas que são importantes, do meu ponto de vista, para jogar futebol, é o meio esquerdo e centroavante. É o zagueiro e o quarto zagueiro. Eu acho que quando esses dois estão entrosados, tudo funciona. Meio campo funciona, os laterais funcionam e, principalmente, o meio campo funciona se os caras estão entrosados. E que, por sinal, a defesa do Corinthians ninguém sabe quem é. Que até outro dia, o Gustavo Henrique era o quarto. Aham. Hoje parece que ele virou o primeiro. Se ele virou o primeiro, é porque os outros estão ruins, mas... E ele é só um bom jogador só, Gustavo. Não é mais que isso. Ele é bom na área, na bola aérea só. Não tem velocidade, não é de sair jogando. E parece que ele virou o cara mais importante. Não é. Não é. Agora, ou vocês botam os caras para se auto... Aí, porque senão vocês vão passar vergonha. Ó, em relação... O Angelieri deve voltar, que fez muita falta, né, Rosinei? Muita falta. Fez muita falta. É o cara que no jogo, os 2 jogos que fez no Paulista, conseguiu neutralizar o lado esquerdo do lado direito do Palmeiras. O Hugo não tem previsão de volta. Esse para mim é o principal desfalque do E o Garro, o Cascão tá falando que é 50 dias. 2 meses? 50 dias? Não é possível, cara. Se ele era Dos 50 dias? Fez a artroscopia? Não. Vamos lá, então. Tá tudo certo. Por sinal, o Garro vai no Pode Pá amanhã. Com o Mítico e com o Igão. Eu adoro o Pode Pá, sou fã dos caras, amo. Amo mesmo. Você trabalha no Pode Pá, mas o jogador de futebol hoje é tudo medroso. Vocês são tudo cagão. Maioria. Vocês tudo aí. Vocês não têm coragem de vir aqui, no Vila Jogo Aberto, sabe? Vocês gostam, e o Pode Pá é maravilhoso, adoro o Igão, adoro o Mítico, e vocês têm o direito de ir onde quiser. Certo? Agora vocês são tudo... Aí quando vocês tomam um cacete, não vem assessor ficar ligando aqui, comigo não tem esse negócio não, cara. Pode ligar pro presidente da Band, pode ligar para quem quer que seja. Então, se vocês acham que hoje é assim que é o futebol... Então, não venha me encher o saco na hora que vocês tomam cacete. E vai tomar. Porque um jogador que tem uma parada dessa, vai ficar 60 dias sem jogar, vai pro inferno, velho. Então tá aí, pessoal, foi os comentaristas debatendo aí a vitória do Palmeiras 2-0 sobre o Corinthians. Palmeiras atropelou o Corinthians na Arena Barueri. Deixa eu trazer notícias aqui para agregar no vídeo e também te deixar 100% atualizado com as notícias do Palmeiras. Sequência... Desculpa, pessoal. Desculpa aí. Sequência no Brasileirão. Após a vitória sobre o Corinthians, o Palmeiras se prepara para enfrentar o Internacional em Porto Alegre. O Verdão busca manter a sequência positiva no Campeonato Brasileiro e consolidar sua posição na liderança. Então tá aí, o Palmeiras vai enfrentar o Inter em Porto Alegre e vai buscar um bom resultado para se manter ali na parte de cima da tabela, como eu falei no início do vídeo, nesse momento na liderança junto com o Flamengo. O desempenho de Felipe Anderson, o meio-campista Felipe Anderson tem se destacado no Palmeiras, encontrando a posição em que brilhou na Europa e vivendo o seu melhor momento desde que chegou ao clube. Então tá aí,
A imprensa elogiando o Felipe Anderson, está jogando ali na direita, onde ele jogava na Lazio. No Palmeiras ele não tinha vaga, né, por causa do Estevão, mas Abel Ferreira está buscando aí ajustar os dois no time titular. Sequência de Vitor Roque. O atacante Vitor Roque enfrenta uma fase difícil, sem marcar gols em últimos 8 jogos. Apesar de ter balançado as redes no clássico contra o Corinthians, o gol foi anulado pelo VAR devido a um impedimento no início da jogada. Então tá aí falando do Vitor Roque. Vitor Roque chegou a marcar contra o Corinthians, mas deu impedimento do zagueiro, né? Mas importante foi a vitória e com certeza aí daqui a pouco o gol do Vitor Roque vai sair. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.